Dá um pouquinho de retorno para mim aqui, por favor. Aleluia. Então, na semana passada nós falamos sobre resistir à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que isso é impossível, mas é possível. E o que nos faz resistir a essa voz? Nós conversamos algumas coisas a respeito disso. E nós encontramos alguns sentimentos dentro do nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, sobre essa questão de resistir à voz do Espírito Santo. Por exemplo, o medo é uma coisa que faz com que você resista àquilo que o Espírito Santo está falando com você. A dúvida, sim ou não? Né? A incredulidade, são coisas que Deus está pedindo algo, Deus está pedindo uma posição sua, Deus está pedindo uma postura sua, mas por causa do medo, por causa da incredulidade, por causa da dúvida, da incerteza, da falta de relacionamento, eu não sei se Ele quer, se Ele não quer, e aí eu fico, respondo, não respondo, faço ou não faço. O medo, porque, sabe o que o medo nos leva a resistir à voz do Senhor? Porque o medo é o seguinte: eu tenho que tirar minhas mãos, eu tenho que deixar Ele fazer. Mas se eu tirar minhas mãos, eu perco o controle da situação, ai querido, enquanto você está com as suas mãos, você já está sem controle, meu amado. A dureza do nosso coração, eu sei que Deus quer que eu faça, eu sei que Ele está falando, porém, eu não quero. É uma outra coisa que faz a gente resistir à voz do Senhor, a deixar de ser sensível a isso, sabe? A tua própria vontade, o meu eu penso assim, eu acho assim, essa minha vontade me faz resistir à voz do Espírito Santo. Nós falamos que a graça de Deus, o poder de Deus, ela não opera em nós de uma forma unilateral, do tipo, Deus tem que vir aqui na minha vida, faz um milagre, põe a mão, pastor, na minha cabeça, e aí o milagre acontece, ora para mim, para que eu não brigue mais, para que eu não gaste mais, para que eu não erre mais, para que eu não peque mais, para que eu não tenha mau desejo dentro de mim, ora pastor, e o milagre está feito. Isso é ter um relacionamento unilateral. E outra, a graça de Deus, ela não é unilateral, ela não tem um poder único dela, ela é poderosa, porém precisamos de uma sinergia. Precisamos responder, os dois, é a minha vontade querendo a vontade de Deus, é o meu querer com o querer de Deus, e isso faz com que a graça seja poderosa na minha vida e me transforme, me leve a ter uma vida melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. As cadeiras ficaram mais para trás hoje, né? Parece que vocês estão tão longe, vem mais perto de mim. Não, estou brincando, é para ficar aí, é só no teu coração. Coloca a tua cabeça aqui, querido. Hoje Deus tem uma mensagem no teu coração, querido, que vai transformar a tua vida. Hoje Deus quer tratar de um assunto sério, eu vou ficar bem grudado no meu texto aqui, porque eu não posso perder nenhum detalhe. Hoje é um culto daqueles que eu já falei para os intercessores, olha, ora, porque hoje Satanás precisa ser desmascarado. E o que ele vai fazer aqui, as armadilhas dele, é tentar tirar teu foco, é tentar tirar tua atenção. Então, por favor, se você pegar teu celular, põe no modo avião. Só liga a sua Bíblia online, aí, offline, se você tiver, não precisa da Bíblia, anota só, que vai estar tudo escrito ali, pega seu bloco de notas e só nisso. Não permita teus olhos ir para nenhum tipo de rede social, nenhum alerta, nenhuma notificação. Agora é a hora de você ouvir Deus falar com você. Amém? Porque nós vamos falar de coisa séria aqui hoje. Sempre falamos de coisa séria. Porém, hoje nós vamos falar de uma coisa séria que não quer que você descubra isso. Então a graça, nós estamos falando sobre essa sensibilidade, essa questão de ouvir a voz do Espírito de Deus, essa questão de responder à voz do Espírito Santo. Há uma importância, há um valor vital para que você continue de pé, para que você continue andando, para que você continue caminhando até o dia da nossa salvação, até o dia do Senhor. Você precisa ouvir, você precisa corresponder a essa voz, você precisa discernir isso. Então, é importante que ouvimos o que Deus está falando. Você como homem, como uma mulher espiritual, sabe, você tem ouvido
o que o Espírito de Deus tem falado, para de rir. Você tem ouvido o que Deus tem falado ao nosso coração? Você, como homem e mulher espiritual, tem discernido, tem tido visões, tem tido audição do que está acontecendo nas regiões celestiais? Hein? Porque temos que entender uma coisa, querido. Tudo o que acontece aqui no físico, aconteceu primeiro nas regiões celestiais. Há uma guerra travada nos céus. Anjos e demônios, nesse exato momento, estão guerreando pela tua vida. Os demônios resistindo para que as bênçãos cheguem, para que os milagres aconteçam, para que as transformações sejam realizadas na sua vida. E os anjos lutando para que tudo aquilo que Deus tem para a tua vida chegue nas tuas mãos. Porém, há uma matéria-prima, há algo que nós precisamos entregar e fortalecer essa guerra. Quanto mais eu correspondo nas regiões celestiais, eu fortaleço esses anjos para que eles tenham mais armas, para que eles tenham mais força e guerreiam melhor ao meu favor. Eu ando naquilo que eles estão me guiando. Quanto mais eu correspondo à minha carne, à minha vontade, aos meus desejos, eu dou lugar para o diabo atormentar a minha vida e destruir a minha vida. Está entendendo? Então é importante, querido, como homens e mulheres espirituais, nós temos discernimento, sabedoria do que Deus está falando para as nossas vidas. Será que nós temos considerado o mundo espiritual desta forma? Será que realmente eu e você entendemos o que é matéria, o que é mais importante, o que é mais real? E deixa eu te falar, o espiritual é muito mais real do que o natural. Porque se há alguma coisa no natural, e se existe, nós podemos tocar em algo, é porque isso aqui foi criado lá no espiritual. Faz sentido? Olha para a pessoa que está do teu lado, pega nela, dá um toque nela. Ela está aí, ela é real. A pergunta é, da onde ela veio? Da onde você veio? Muita ignorância nossa dizer veio do papai e da mamãe. A Bíblia diz que, Efésios, antes da criação do mundo, nós somos criados nele, no espiritual. Entenda, querido, o espiritual é mais real do que o físico. Amém? Vocês estão comigo? Então, como pessoas espirituais, com essa mentalidade espiritual, com essa posição espiritual, o que Deus está falando sobre a tua vida, o que Deus está falando para você, o que está acontecendo nas regiões celestiais. Quando você olha para o teu casamento, quando você olha para os teus sonhos, quando você olha para os teus propósitos, quando você olha para aquilo que Deus te chamou, qual é a voz do céu que está te direcionando e para onde ela está te direcionando, o que ela está dizendo para você? Pastor, eu até entendo isso, eu estou compreendendo o que o senhor está falando, mas eu vim aqui para o senhor falar para mim o que Deus está falando para mim. É esse o maior problema da igreja. Um bando de parasita, pessoas dependentes de uma liderança, pessoas dependentes, sabe, de homens. Nós devemos obedecer os homens, nós devemos ter uma liderança e respeitar e honrar. Porém, querido, Deus está falando com você, o Espírito de Deus habita em você. Você precisa começar a ouvir, a ver, a enxergar, a ter visões celestiais do que Deus está fazendo no céu. Quando você está na tua casa, quando você está no teu trabalho, quando você está, sabe, na tua escola, na tua faculdade, se relacionando, você precisa ouvir a voz dos céus. O que o Espírito está dizendo para a tua vida hoje como igreja? Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Qual é a tua posição? O que Ele está propondo para você neste dia?
Aí você não ouve a voz do céu. Você anda como uma barata tonta. Já jogou veneno numa barata? Ela não sabe para onde ela vai. Ela fica doida. Fala para mim, querido, quantas áreas da sua vida está assim? Você não sabe para onde você vai trabalhar amanhã, como você vai comer amanhã, você não sabe de nada. Você não sabe como vai resolver os problemas da sua vida, você não sabe de nada. Está errado. A palavra de Deus diz que Deus fala com os seus. Mas há uma preguiça espiritual. Há uma preguiça de buscar esse falar. Ah, não, porque eu sou um crente domingueiro. Eu só apareço nesse lugar de domingo. Ei, escute. O tema do nosso sermão é o que Deus está dizendo. Nós vemos vários profetas que eles começam assim: assim diz o Senhor. Será que Deus está falando com você hoje? Eu não tenho dúvida. Então eu vou mudar minha pergunta. Será que você está ouvindo o que Deus está falando com você? Pessoas espirituais ouvem a Deus. Sabe, você começa a ter discernimento, você começa a entender que tem uma direção. Nós falamos semana passada a questão de resistir à voz do Espírito. A mesma fé que te vai levar para viver os melhores milagres, o melhor de Deus, é a mesma fé que vai fazer você obedecer. Se você não consegue obedecer a palavra, você também não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Agora, então, vamos entender aqui um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Uma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Ele está alertando a igreja. Ei, obrigado. Ele está alertando a igreja. Ele está chamando a atenção da igreja. Nessa noite, Deus está falando com a igreja, dizendo: ei, preste atenção nisso. É muito sério. Atos 13, 38 fala assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Pastor, até aqui sem novidade, porque eu sei que o Senhor perdoou a gente através do seu amor, da sua graça. Ele perdoou os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, amém? Tudo bem, tá legal, aqui eu estou dentro. Aí ele continua: por meio dele, de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas dos quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ótimo. Eu entendo agora, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu sacrifício, Ele me amou, e aí todo aquele que confia nesse sacrifício, agora é um com Ele, Ele mora com Ele, nós estamos injetados nessa videira, e agora nós podemos, através dEle, de Jesus, viver a sua lei, viver a palavra dEle, obedecer a sua palavra. Por isso que eu estou falando, nós se esforçamos para errar, porém agora nós podemos obedecê-la. Porque há uma força que diz: esse é o caminho, essa é a verdade, isso é a vida. Não existe outro caminho a não ser esse aqui. Jesus é o caminho, Jesus é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Aleluia. Até aqui, pastor, eu tenho entendido isso e tenho guardado isso no meu coração. Ótimo. Mas olha agora, olha o que ele faz. Ele fala assim: cuidem, vigiem, preste atenção, igreja, cuidem, para que não aconteça o que disseram os profetas. Epa, Paulo lhe está trazendo aqui uma coisa que tem em comum na nossa igreja, falar do amor, da graça de Jesus, mas de repente ele para esse texto e ele fala: preste atenção, existe uma coisa que você precisa vigiar.
Você precisa ter sobriedade disso, você precisa ter compreensão, isso precisa estar revelado ao teu coração, para que não aconteça o que foi dito aos profetas, o que disseram os profetas. Então, o que os profetas disseram? No verso 41 ele começa a falar. Ele fala, olhem, escarnecedores. Então ele fala, observe, veja, preste atenção de novo. Admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês, farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. Então ele traz um alerta, ele traz uma mensagem, falando assim, o Paulo está lá em Atos dos Apóstolos, falando de uma mensagem, de uma profecia, que essa profecia foi declarada pelo profeta Abacuque, há mais de 600 anos atrás. E ele traz essa profecia para aquele momento e fala assim, olha, cuidem para que não aconteçam com vocês o que disseram os profetas. Vamos para Abacuque. Vamos ver o que o profeta Abacuque falou. Abacuque 1, verso 5. Põe para mim aí. Vai queimando teu coração aí por Jesus, meu amado. Vai falando assim, hoje o pastor está com a tocha, eu estou cheio do Espírito Santo, amado. Você não sabe quanta autoridade de Deus tem aqui hoje. Abacuque 1,5 diz, olhem as nações, de novo, ele está repetindo o texto que Paulo falou, e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias, Deus está falando, farei algo em que não creriam se a vocês fossem contado. Então Abacuque, ele é um profeta que está atuando na época do Daniel, do livro de Daniel. O Abacuque, ele é esse profeta nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, onde o povo de Israel estava cativo à Babilônia, preso, levado como prisioneiros para a Babilônia, por causa da desobediência. Então nesse período Deus vem e revela para Abacuque algo, e ele libera essa palavra dizendo, olha, cuidado para que não seja feito, né? Paulo fala, cuidado para que não aconteça como os profetas disseram, e aí ele fala que nos nossos dias aconteceriam coisas que nós não creríamos se fosse só simplesmente contado. Então que coisas que é essa, pastor? Verso 6, olha a profecia. Estou trazendo os babilônios. Nós podemos substituir outras versões, Almeida, Revista Corrigida, qualquer das Almeidas, está falando os caldeus, fala os caldeus. Tá. Estou trazendo os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se, fala apoderar-se, de moradias que não lhe pertencem. Então ele está falando que Deus estava trazendo um povo cruel, ruim. Esse povo, ele estava roubando aquilo que não era dele. Ele estava se apoderando de coisas que não era dele. Então, vamos entender um pouquinho. Quem eram os caldeus? No capítulo de Atos 13, falar deste povo trazia uma certa dúvida, uma certa questão, porque lá em Atos dos Apóstolos, os caldeus já tinham sido aniquilados da face da terra. Não existia nenhum tipo de caldeu. A própria Síria destruiu o reino de Nabucodonosor, o rei Ciro, ele vai lá e a gente vai entrando na história. Isso é história, isso é verdade, a história desse povo, dessas nações, ok? Então, quando Paulo fala para o povo lá, que eles estavam em missão, Paulo e Silas estavam em missão, primeira viagem missionária, e ele está pregando isso para a igreja, ele está ensinando a igreja disso, e ele fala, cara, vocês têm que tomar cuidado com os caldeus. A profecia de Abacuque é cuidado com os caldeus, porque Deus estava liberando esse povo. Estou trazendo os caldeus, nação cruel e impetuosa. Aí eles perguntam, como
podemos ter cuidado, como podemos vigiar com um povo que há 539 anos não existe mais? Por que eu devo me preocupar com isso? E eles começam entre eles ter essa questão. E isso tem sido muito comum na nossa vida. É como, sabe, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, amém? E está tudo consumado, tudo resolvido, amém? Glória a Deus. Por que só 2 amém? Você não crê que está tudo resolvido? Crê? Então tá. E aí a gente começa a falar assim: agora eu sou de Jesus, a palavra de Deus diz que todo onde eu pôr as minhas mãos será abençoado, aonde eu pôr a planta dos meus pés eu tomarei posse, a palavra de Deus diz que nenhuma praga chegará à minha tenda, a palavra de Deus diz que eu terei para dar, a palavra de Deus, ela é carregada de bênção sobre a minha vida. Por que, pastor, eu devo me preocupar com essa questão de caldeus, desse povo que nem existe mais? O que é isso? O que Deus está querendo falar com a gente? Né? Há essa dúvida, há essa questão. Agora eu sou de Jesus, não há nenhuma maldição na minha vida, não tem mais nenhum problema, nenhuma praga, nem peste alguma. Os caldeus, querido, eram um povo pequeno. Era um povo muito pequeno, mas eles foram responsáveis por conquistarem a Babilônia, a Síria. O rei Nabucodonosor era um caldeu. Então Paulo está falando para a igreja tomar cuidado com os caldeus, e por que de fato devemos tomar cuidado? Vamos ler de novo. Porque os caldeus eram uma nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra. Amado, um dia Deus olha para Satanás e fala: para onde você está, Satanás? Eu estou por passear pela terra. Você está passeando na terra? Você viu meu servo Ló? Jó, né? Obrigado. Eu ia falar meu servo Everton. Satanás tem olhado para você. Dá medo? Está fora? Sabe o que eu quero dizer, querido? E o que Paulo quer dizer? Que os caldeus aqui, a profecia aqui, ele está trazendo uma questão, uma representação figurativa de demônios. Ele está mostrando assim: ei, não é? Cuidado com esse povo. Meu amado, cuidado com os demônios, com esses espíritos malignos, que são cruéis, que são ruins, que são possuideiros. Eles tomam as coisas, eles querem roubar a tua paz, querem tirar a tua saúde, querem destruir a tua família. Então Deus está falando com a gente. O quê? Cuidado, igreja, com os demônios. Eu não vim aqui falar de demônios, mas eu vim aqui mostrar para você que eles estão atuando. Pastor, eu tenho medo disso. Demônios são ladrão, queridos. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 13, verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Querido, nem toda enfermidade é demônio, mas porém tem uma raiz.
Mas uma coisa que eu percebo, que o espírito, ele é o espírito maligno, ele traz enfermidade. Ele traz doença, ele traz um monte de mal. Amém? A prova é que essa mulher estava há 18 anos vivendo disso. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que esse mesmo espírito que trazia enfermidade para ela, o tipo de enfermidade era como se ela não pudesse andar direito. Tá, pastor, e o que isso tem a ver? Meu amado, quantas áreas da sua vida você não está andando direito? Hein? Quantas áreas da sua vida você precisa se encurvar para o pecado, para o erro, para a falha? Paulo está dizendo para a igreja: cuidado com os caldeus. Eles são espíritos possuidores. Eles tomam terra. Eles aprisionam as pessoas. Eles colocam mentes totalmente equivocadas, distorcidas da realidade do Evangelho. Olha só, vamos voltar aqui. Verso 16. Então, Jesus cura essa mulher no sábado. E ele é questionado pelos fariseus. Por que ele fez isso? Porque no sábado não podia operar, que não sei o quê. Mas aí ele dá um outro detalhe do que esses espíritos malignos fazem. Então esta mulher, uma filha de Abraão, ele está dizendo, olha, uma filha de Deus, uma filha da promessa, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia. Em outras palavras, essa mulher estava vivendo numa prisão há 18 anos. Quantas áreas na sua vida, querido, está presa nas garras de Satanás? Deixa eu te falar uma coisa, aqui não é o próprio Satanás, porque o Satanás ele tem mais do que fazer do que ficar atormentando a tua vida, amém? Ele não é um espírito onipresente. Só Deus é onipresente, só Deus está em todos os lugares. Porém, a prisão dessa mulher, o texto está falando como se fosse Satanás, mas ele está querendo dar entendimento de obras de Satanás. Ela estava presa diante das obras de Satanás. Salmos 83, verso 1, ele revela a intenção do diabo. Ele traz aqui uma clareza, um entendimento, uma luz, para que nós entendamos que há um inimigo, que há um opressor, que quer roubar, matar e destruir. Vamos ler comigo, 83, verso 1, Salmos. Ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio e nem detenhas. Ó Deus, vê como se agitam os teus, leia comigo, os teus inimigos de quem? Meu ou de Deus? Quem é inimigo de Deus, querido? O diabo e os seus demônios. Amém? Então ele está falando de quem? O salmista está falando, olha, os teus inimigos. Vamos lá, o que esses inimigos fazem? Como os teus adversários te desafiam. Desafiam quem? A Deus. Por quê? De cabeça erguida, com astúcias, conspiram contra o teu povo. Contra quem esses espíritos malignos vão brigar? Vão conspirar? O povo de Deus. Sabe por quê, querido? O diabo não pode tocar em Deus. Mas o texto está falando, pastor, que como cabeça erguida, ele conspira contra o teu povo. Tipo, como se ele fosse orgulhoso. Ele levanta a cabeça. Como assim? Eu não estou entendendo. Sabe, como eu disse, o inimigo ele não pode tirar nada de Deus, porque Deus é poderoso. Porém, ele ataca a Deus através dos vulneráveis. Somos nós. Ele planeja contra você. Escuta!
É sério isso? Eu preciso que você tenha atenção. Hoje é algo que é transformador, você precisa entender isso na tua vida. Há hóstias da maldade, há uma região de exércitos malignos que se levantam contra a tua vida, para se ensoberbecer diante de Deus, do tipo, olha a Arielle, Deus, tua filha, é uma cara tão bonitinha na igreja, mas é uma peste dentro de casa. Olha lá a Tati, você viu como ela ergueu a mãozinha bonitinha para Jesus hoje? Mas não tem organização nenhuma na vida dela. Ele, de uma forma arrogante, ele vira para o pai e fala, é esses que é o teu povo? É eles? É assim? Olha a vida do casal ali, como é que é. Olha as finanças daquele lá, olha lá. E começa assim. Vamos voltar aqui no texto. Deus está falando com você, igreja? Está falando com você? Desafia de cabeça erguida. Com astúcia conspira contra o teu povo. Eles tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Quem é tesouro de Deus aqui, meu amado? Contra quem esse inimigo está tramando? Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Eu não estou aqui querendo colocar medo no teu coração em relação ao diabo. Ele é um derrotado, ele é um perdido, ele é um fracassado. Jesus já o derrotou, Jesus já pisou a cabeça dele, a palavra de Deus diz que ele está debaixo dos nossos pés, amém? Amém? Mas nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos entender que eles existem. E uma grande mentira hoje que Satanás quer que você acredite é que ele não existe, é que ele não é real. Porque existe uma frase no marketing há muito tempo que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Se as maiores empresas que todo mundo conhece no mundo inteiro não param de investir, é porque precisa ser visto para ser lembrado. Então Satanás, ele inverte as coisas. Não pense em mim, não tem nada a ver comigo, eu não estou fazendo nada com vocês, e é assim, e não falem de Satanás, porque, opa, né? Não é assim que vocês falam? Não é assim que vocês agem? Falou de demônio, ih, você fala de demônio, isola, pastor, filho. Não fala não que ele aparece, né? Hoje ele vai aparecer aqui, amém? Ué, por que só 3 falou amém? Tá com medo? Ô pastor, eu não quero ver coisa ruim. Filho, ele precisa ser desmascarado. Como cristãos maduros, se há um crescimento na nossa cabeça, na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé, se há uma maturidade, nós temos que ter conscientização de que ele é real e que está trabalhando para destruir, para roubar e para matar a nossa vida, amém? É preciso ter consciência disso. Eles querem que você acredite que ele não existe. Olha só, no Salmo 83, verso 12. Pois esses disseram, vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Sabe o que eles querem? Eles querem tomar posse em tudo aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Eles são possuideiros. Sabe, há alguns anos atrás, décadas atrás, nós começamos a ver um sensacionalismo nas igrejas sobre a questão de demônio. Então as igrejas começaram a fazer showman de demônio. Algumas imitavam, algumas inventavam. E de verdade, querido,
quando eu me converti, eu não acreditava tanto nisso. Eu entendia que ele existia, mas eu não acreditava que uma pessoa podia ser possuída, ou de alguma forma influenciada. E um dia eu encontrei um pastor, conheci um pastor, e esse pastor falou, é verdade, existe. Eu falei, e eu posso expulsar? Ele falou, pode, claro. E você me ensina como é que faz? Ele, ensino. Aí eu escolhi 3 pessoas que tinham umas características meio que endemoniadas. E combinei de levar essas 3 pessoas na minha casa. Elas não sabiam de nada, elas nem eram crentes. Eu quero aprender, quero ver isso. Essas pessoas não conhecem esse pastor, não tem nada combinado. Eu conheço elas, eu sei a vida delas. Eu sei que se acontecer alguma coisa aqui vai ser real, amém? Estou lá. Tá eu, minha esposa. Foi até um dia muito engraçado. E ele deu umas dicas para nós. Falou, eu vou começar a orar, vocês fazem isso, isso e isso. Eu falei, tá bom, beleza. E nós estamos lá. Do jeito que ele falou, ele põe a mão na cabeça da primeira pessoa. De verdade, gente. Ela vira uma serpente. Ela vira uma cobra. Ela começa, ficava fazendo assim. E eu olhava e falei, tá zoando, mano. Quase que eu falei assim, ei, para de fazer isso aí, meu. Fica mentindo aí, tá? Ele colocou a mão na cabeça da segunda pessoa, não aconteceu nada. Aí ele foi pôr a mão na cabeça da terceira pessoa. Vocês já assistiram Supernatural, Sobrenatural? Já, vocês são tudo bando de crente, né? Esqueci. Fica assistindo filme de demônio, né? Glória a Deus. Os olhos dos demônios, quando eles não fica preto, tudo preto. Quando ele pôs a mão na cabeça da pessoa, os olhos dela ficou tudo preto. Eu falei, nossa! E o pior é que essa daí, ela não ficou quietinha que nem a outra que ficou na cobra. Essa começou a quebrar minha casa todinha. Nisso eu e a Natasha querendo grudar ela para não quebrar nossas coisas. E nós estávamos na emoção ali, e segurando, só em nome de Jesus, e o demônio não saía. O pastor falou, ei, calma! Anjo, segura esse demônio para o... Os anjos pegou o demônio, cara, eu vi o mundo espiritual aberto ali. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o demônio. Eu falei, eu quero isso para mim. Agora eu acredito. Vocês querem que eu conte um engraçado? Foge um pouco da palavra, mas eu vou contar. E aí esse demônio ficou preso no chão, e a mulher ficava assim, se cuspindo, fazendo morra, sabe, bem isso mesmo, igual filme mesmo. E a mulher começou a xingar. E nós estávamos assim em cima, olhando, o pastor ajoelhado, a Natasha aqui, eu aqui, o outro irmão estava aqui, e ela começou, sua vagabunda! A Natasha, e ela tipo olhava para a Natasha, e parecia que ela estava chamando a Natasha de vagabunda. A Natasha começou, Aí ela, vagabundo, eu te mato. A Natasha não aguentou, a Natasha, vagabundo é você. Aplauda Jesus, vai por isso aí. Tá? O pastor falou, calma, Natasha. Bom, foi tudo, aconteceu uma bênção, foram libertos, glória a Deus, aleluia. A vida, pelo menos de 2 pessoas foram mudadas, da outra eu não sei muito, não tenho mais notícia. Mas eles são real. E algum tempo atrás, a igreja fez um sensacionalismo muito grande sobre essa questão. E tudo era culpa do demônio. Então nós vemos a igreja fazendo tudo isso, e a nossa nova geração, tipo, como se ficou contrária, como se ela não aceitasse, rejeitando essa questão de tudo demônio. Então agora não é demônio, é você que é sem vergonha mesmo. Não tem nada a ver com o demônio. É você que não levanta para trabalhar. É você que não põe uma blusa porque você fica doente toda hora. É você que não sabe administrar o seu dinheiro, por isso que o seu dinheiro acaba. É você que não tem a sua cabeça controlada e fica pensando num monte de besteira, por isso você é infiel.
Então nós temos dois extremos. Nós temos o que tudo é demônio, tadinho do demônio, e nós temos o que defende os demônios. Não tem nada a ver com demônio. Precisamos ter um equilíbrio aqui, queridos. Nós precisamos entender que existe a nossa parte, as nossas responsabilidades, por isso ouvimos a voz do Espírito Santo, e precisamos entender que o demônio está aí para roubar, matar e destruir. Ele é real. Não podemos ignorar isso. Não importa a tua classe, a tua posição, não importa o que você tem vivido, ele quer roubar, matar e destruir a tua vida. As pessoas falam assim, não, mas o demônio vai pregar as pessoas. Não, as pessoas que não são cristãs já são do demônio, querido, fica tranquilo. Ele não está preocupado com essas pessoas. Nós estamos falando que um espírito maligno está falando que quer roubar os tesouros de Deus. A terra de Deus, a herança de Deus, a promessa de Deus. Eles querem atuar na vida de vocês. E aí a gente ficou assim, não, isso não é real, é tudo que está acontecendo na minha vida, a culpa é minha. O problema é meu, é eu que deixei de fazer alguma coisa, é eu que não quis. Ei, e o Senhor está falando com a igreja. Escuta, igreja, os demônios estão agindo e roubando aquilo que Deus tem para a tua vida. Faz sentido? Olha que o Efésios, Paulo fala para Efésios, capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, ele está dizendo para nós fortalecermos no Senhor. E como é que se fortalece no Senhor? É sua palavra. Quanto mais eu acredito nisso, quanto mais eu confio na palavra, mais forte eu sou no Senhor, amém? E ele fala, vistam toda a armadura de Deus. Por que armadura, querido? Por que vestir uma armadura? Porque estamos em guerra. Porque estamos em uma batalha. Estamos em uma luta. Ele está dizendo aqui, contra quem? Então eu me visto da armadura de Deus para poder o quê? Ficar firme. Você tem caído? Sabe por quê? Porque você não tem se comportado como um guerreiro. Você não tem se comportado como uma pessoa que tem que estar pronta para o fronte, pronta para a guerra, em prontidão. A sua filha começa a dar problema, de vez você ir para a guerra, você começa a reclamar com ela. Você começa a atormentar a mente dela, porque você também está sendo influenciada. Você começa a ter problemas financeiros, você começa a murmurar, a reclamar, a quebrar princípios. Mas guerra, ninguém está indo. Porque é normal. Os dias são difíceis. Se tem uma enfermidade no teu corpo, tudo bem. Você vai tomar um remédio, uma dor de cabeça, mas constantemente, sabe o que você fala? Isso aqui é sequela do Covid. Sequela do Covid, meus braços agora adormecem. Sequela do Covid, eu não tenho mais uma noite de sono maravilhosa. Sequela do Covid, o escambau. É o demônio que está atuando na tua vida e nós precisamos botar ele para correr. Qual é o posicionamento da igreja? Passivo? Há uma passividade, vamos deixar ele fazer o que ele quiser, vamos deixar ele tomar essas terras. Nós acabamos de ler que esses demônios são territoriais, que eles são possuideiros. Então ele fala, se revista da armadura, para poder ficar firme contra o quê? Contra as ciladas do diabo, está escrito ali. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. O que, pastor? Então, querido, deixa eu falar algo para você. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Põe a mão nele. Por favor, toca nele, toca. É real? É de carne e osso? Tem certeza? Faz, por favor, olha para a pessoa que está ao teu lado, vê se é isso mesmo. Não é? Ela está aí, essa pessoa? Então,
Glória a Deus, não é com ela que você tem que brigar. Ela não é o seu problema. Mas fala a verdade, não é que você só briga com ela? Está lutando no lugar errado, querido. O seu problema não é essa pessoa. Você está guerreando com as armas de Deus, mas com as pessoas erradas. Eu quero que o Espírito de Deus gere no teu coração uma indignação tão grande contra o inimigo, que você vai se posicionar como um guerreiro e você vai botar todo o demônio para correr da tua vida, amém? Tá, pastor, não é contra os seres humanos, mas é contra quem? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal, na onde? Nas regiões celestiais. Se tem alguma coisa que eu tenho que levantar minha voz contra, se tem algo que eu devo brigar, se tem algo que eu devo me posicionar, é contra esses espíritos malignos que têm de alguma forma aprisionado pessoas, impedindo famílias de serem felizes, impedindo as bênçãos de chegarem na tua vida, na tua casa, as promessas de Deus. Pastor, meu Deus, o termo caldeu, segundo o dicionário Hitchcock, ele diz assim, que a definição da palavra caldeu é demônios que são andarilhos. Então Paulo ele traz, olha, cuidado para que não cumpra sobre você o que disse os profetas. O que disse os profetas? Que Deus liberou os caldeus, que são um povo aterrorizantes, cruéis, insensíveis, que veio roubar, matar e destruir. E aqui o termo do dicionário diz que esse caldeu significa demônios que são andarilhos. Pastor, o que tem tudo isso a ver? Abra comigo, Mateus 12, 43. Escute. Quando um espírito imundo, olha o que Jesus está dizendo, sai de um homem. Quando um espírito imundo sai de um homem, em que momento que isso aconteceu na nossa vida, querido? O dia que nós conhecemos a Jesus e declaramos que Ele seja o Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Nesse dia toda a força das trevas caiu por terra sobre a tua vida, não teve mais domínio, poder nenhum sobre a tua vida. Até esse dia ele governava, mas nesse dia ele caiu por terra. O que é a palavra caldeu? Demônios andarilhos, amém? Então vamos lá. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele passa agora por lugares áridos, procurando descanso. O que ele é? Um demônio andarilho. Olha só, como não encontra um lugar para descansar, o que esse espírito diz? Voltarei para a casa de onde saí. O que, pastor? Espera aí. Eu aceitei Jesus, eu sei que eu fui liberto, esse demônio foi embora. Mas esse demônio, como ele é um demônio andarilho, é um caldeu, um possuidor, ele não encontrando outros lugares, ele volta aonde? De onde ele saiu? Do homem não, saiu de você. Como assim, pastor? Não é verdade? Ou ele ainda está aí com você? Saiu, não saiu? Aí ele chega segunda-feira. Voltei. Sou eu que estou falando isso, queridos? Eu quero que vocês parem de ser ignorantes com isso. E não brinquem com isso. Isso é sério.
Por exemplo, você, quando o demônio cuidava da tua vida, você acordava toda segunda-feira de mau humor, não é verdade? Aí você encontrou Jesus. E agora toda segunda-feira você acorda feliz. Mas de repente, uma segunda-feira, voltei. Você acorda do quê? De mau humor. Hã? Você era preso no pecado da pornografia. Ficou livre por um bom tempo. De repente o demônio vem ver um bumbum. De repente você era preso no consumismo. E aí você falou, não quero mais isso para a minha vida, entendi, glória a Deus. Ei. Deus está falando aqui, ó. Esses caldeus são demônios possuidores e eles vão voltar aonde eles saíram. Por isso nós temos que estar firmes. Por isso nós temos que estar amados. Nós precisamos entender que existe uma guerra. E que essa guerra não parou, essa guerra não acabou. Só vai acabar no grande dia do Senhor. Até lá nós lutaremos e triunfaremos. Sempre seremos vencedor. Porém temos que guerrear. Escute, escute. Não para aqui, ele bate na porta. Voltei para a casa de onde saí. Chegando na casa, olha o texto. Ele encontra a casa o quê? Desocupada, vazia. Varrida e em ordem. Então, vem cá, escuta aí. Então, vai e traz consigo, calma aí, um que saiu da tua vida, volta, e traz consigo outros, quantos? 7 o quê? Espíritos piores? Não acredito. E não é que é. Você era ruim, agora você fica 7 vezes mais ruim. Viu por que você não tem força de vir para a igreja? Viu por que as coisas de Deus não te motivam mais, não te alegram mais? Um dia você foi livre disso. Porém isso voltou e encontrou a casa vazia, querido. E não veio sozinho não, ele veio com mais 7 piores. E está aí atormentando tua vida, te aprisionando e roubando tudo que Deus tem para você, meu amado. Por isso que fica difícil. Por isso que a luta aumenta. E entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez você olhe para a tua vida e fale assim, não, ainda dá para levar. Eu ainda estou de pé. Ainda estou lutando. Mas deixa eu te falar uma coisa. A rasteira vai vir no final. É naquele dia que a rasteira vai vir. Porque o que ele quer é destruir a tua vida. Então ele vai deixando. Vai lá. Eu já estou dentro da casa. Agora a gente só vai administrar as coisas aqui. Vou começar a colocar pensamentos. Ele está no jogo. Ele está no controle. Sabe alguns sinais disso? A casa, quando ele volta, ela estava o quê? Varrida e em ordem. Tá?
Eu vou mostrar aqui para vocês. O que é o inverso disso? O que é o antônimo disso? Ordem. Bagunça. Varrido. Qual é o inverso disso? Varrido aponta para quê? Para limpeza. Certo? Processo, transformação. Minha vida, nós estamos com a nossa vida em transformação, em processo. Sim ou não? Estamos fazendo uma limpeza todos os dias, sim ou não? Encontramos sujeira, abrimos mão disso, arrependemos e temos uma transformação, sim ou não? Então, o inverso da limpeza é sujeira. Tudo bem? Agora uma pergunta, querido. O que está bagunçado na tua vida? Seja sincero com você mesmo. O que tem de sujeira na tua vida? Hã? Era para estar limpo e em ordem. Mas em algum momento se encontrou vazia, ele veio e começou a bagunçar e fazer tudo isso. Mudando um pouquinho de assunto, deixa eu te falar, como é que está a sua casa de verdade? Organizada? Tem o cantinho da bagunça lá na sua casa? Não tem a montoeira lá das coisas lá não? O acumulador? Sabe por quê, querido? A tua casa está apontando para a tua vida. Como é a gaveta sua de roupa íntima? Hein? Como você é organizado na arrumação, na administração das coisas da sua casa? Você é o preguiçoso? Você é o que sempre deixa? Se eu chegar na tua casa hoje, você vai falar para mim assim, pastor, não repara a bagunça. Eu vou falar para você, reparo sim. Reparo sim, que é uma desordem a tua vida. Se você tem uma vida bagunçada, uma vida sujeira, isso é um mau testemunho, está entendendo? Isso está apontando para aqui, ó. Existem demônios, existem espíritos malignos roubando a tua vida. Sabe, Deus, Ele não quer luxo e ostentação, mas Ele quer limpeza e ordem. Não é porque você não tem condições que você não vai ser organizado e limpo, querido. Qual foi o último dia que você tomou banho, hein? Pode ver, querido. Os lugares onde os demônios atuam, as pessoas fogem da limpeza e da organização. Como que é o fogão teu, de verdade, mulher? Aonde está escondidas as sujeiras da sua vida? E de verdade, isso só aponta para a tua vida espiritual. Quantas coisas você está escondendo aí? Eu já falei, todo mundo bonitinho aqui, glória a Deus, eu amo vocês são lindos. Porém, se nós pudéssemos passar a tua vida nessa tela aqui agora, será que nós íamos descobrir bagunça? Sujeira? Será que você ia se envergonhar disso? E se a resposta é sim, Deus está querendo te transformar nessa noite. No mundo espiritual, bagunça e sujeira é sinal de presença demoníaca. Todos os lugares onde eu passei, que encontramos algum tipo de espécie de demônio, de espírito maligno, eram lugares obscuros, eram lugares sujos, eram lugares desorganizados. Como é a pia da tua louça? Como ela está agora, nesse exato momento? Não, pastor, é que eu deixei, porque na hora que eu chegar eu vou... Você é um mentiroso. Você é um desorganizado. Demônios estão atormentando a tua vida, estão ali rodeando você. E é assim na tua vida espiritual, é assim na tua vida com teus parentes, é assim na tua vida em geral. Tocou a campainha, quem é? O pastor. Corre, 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 esconde, esconde. Esconde na onde? No quartinho da bagunça. Joga lá, joga lá. É que ele não vai vir nunca. Não é assim?
que mais você tem escondido nesse quartinho? Hã? Quantas coisas Deus já pediu para você, já mostrou que não está legal, e você joga lá no quartinho? Aqui ninguém vai ver. Hein, querida? Fala para mim. Vim aqui, sorrir, fazer muita coisa, mas e aí, cara? Sua vida não muda. Parece que Deus não existe quando a gente olha para você. Eu olho para o fulano, cadê Deus na sua vida? Não é que você tem que ser próximo, pelo menos limpo e organizado, meu amado. No reino de Deus há bagunça e sujeira? Hã? Se nós somos aqueles que manifestamos o reino, a nossa vida não pode ter bagunça e sujeira, amém? Quantas coisas você deixou para trás? Como é que está a tua casa? Está acabada? Não está por quê? Porque faltou dinheiro? Tudo bem, vamos pensar que está faltando dinheiro. Mas está organizada? Está limpa? É um lugar, um ambiente agradável? Será que Deus está naquele lugar? Ou é só gritaria, tormento, o inferno a tua casa, querido? Aí chega pessoas, vamos fazer carinha de bons crentes. Acabaram de quebrar o pau, falar um palavrão um para o outro, e aí, irmão, tá bem? Tá uma bênção. Mano, você está acolhendo demônios na sua casa, querido, e guardando eles no quartinho da bagunça, amém? Temos que abrir esse quartinho hoje. Posso ouvir um amém? Olha aqui, verso 44 de Mateus 12. Voltarei para a casa de onde saí, chegando encontro a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passaram a viver ali. Por que eles passaram a viver? Porque na hora que ele bate, ele não encontra a palavra de Deus no teu coração. Sabe, não tem fome de Deus na igreja. Sabe, está faltando. A gente não está nem aí se o Espírito está falando ou não. A gente não tem mais vontade de estar, sabe, você, olha aqui, voluntários da igreja, escuta, deixa gravado isso. Se você só vem na escala, você é um crente bagunçado. Você só vem no culto no dia da escala, deixa eu te falar, querido, você está problemático, está cheio de demônio. Você não tem fome de Deus. Só está servindo, está se preocupando, está achando que Deus gosta de ver o teu serviço. Deus gosta de ter você como filho. Percebe? Sabe, você é um crente domingueiro. Aparece uma vez por mês aqui, deixa eu te falar. Cadê a fome de Deus, amado? Eu sei, pastor, eu tenho outros compromissos. Tudo bem, querido, mas Deus não pode faltar na tua vida. Precisa ter uma fome, porque senão vai ficar vazio. E vazio, por mais que esteja limpo e adornado, por mais que pareça tudo organizado, ele vai vir, e vai vir com 7 piores. Isso é real. Deixa eu te falar, é a tua vida, não é a minha não. Isso é individual. Não tem nada a ver se minha esposa quer ou não quer. Eu sei do que eu quero. Sabe, nós temos curso aqui, Fome de Deus, mano, quero aprender mais. Nós temos culto na quarta-feira. Vem! Não, mas querido, você tem que mostrar que você tem fome. Deus está falando com você? Tá bom, temos célula, cara. Você não vai numa célula, meu. Você tem fome de Deus? Nada, querido. O que você está fazendo aqui? Está disfarçando, está se enganando.
Sabe, nós temos princípios aqui, todo crente tem um princípio. Uma forma de sermos dirigentes espiritualmente. Crente aqui tem que ler Bíblia todo dia. Crente aqui tem que orar em línguas, orar em entendimento todo dia. Crente aqui tem que jejuar pelo menos uma vez na semana. Não vem com esse papo que você não aguenta não, porque se é para fazer um exame quando você estiver morrendo, você faz jejum, não faz? Aí você consegue, né? Sabe, só na última hora, você vai esperar que ele te derruba, que ele te destrua, para você começar a entender que você precisa despertar. É isso que estava acontecendo com o povo. Deixa eu continuar aqui. Eu vou longe. Sábado vai ter a Wake aqui. Quero ver quem tem fome de Deus aqui. Sabe, meu amado, eu não vou te condenar, eu não vou te acusar, eu não vou dizer... Mas eu estou vendo. Os olhos do Senhor estão vendo realmente se você tem fome ou não, cara. Se você está querendo encher a casa de alguma coisa. Porque você acha que só porque você está limpo já está bom? Se tiver vazio, se não tiver palavra, se não tiver de Deus aí, querido, vai dar ruim. Sabe, que música que você escuta na tua casa? Ah, pastor, mas é pecado ouvir com música? Não, não é pecado não, querido, mas edifica a tua vida. Enche ou te deixa vazio? Te deixa vazio, cara. Coloca adoração na tua casa. Coloca lá o nome do Senhor sendo exaltado. Você vai ver como vai melhorar as coisas. Agora fica ouvindo atabaque, mano. Sabe, Deus ele é um pai que ensina a gente. Olha aqui, então vamos voltar para Daniel, onde está acontecendo tudo isso. Daniel 1:1. Exatamente no momento onde Jerusalém é tomada. E todos agora são levados cativos e presos. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o caldeu, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou, tomou, possuiu. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Quem entregou o rei Joaquim? Quem entregou o povo de Deus? Quem? Deus. Como assim, pastor? Foi Deus que entregou para os inimigos, para o demônio? Foi, está escrito. Deus quer que venhamos aprender através da fé, querido. Sabe lá no Éden? Deus pega e fala para Adão e Eva. Adão, fala para Adão. Para Eva não, quem falou para Eva foi Adão. E a mulher desobediente não obedece o homem, né? Porque é o homem. Mas é a lei. Falou, Adão, pode comer de tudo aqui. Tudo é para você. Menos dessa árvore. Alguns abençoados vão falar assim, mas Deus é ruim, por que ele deixou a árvore lá? Quem já pensou assim, se for sincero, levanta a mão. Eu já pensei, já perguntei, mas Senhor, por que deixou lá? Não era melhor ter tirado? Só tem um sincero aqui na igreja, glória a Deus. O resto nunca pensou assim. Sabe, há uma diferença da gente entender que aprender pela fé e essa questão de tirar ou não deixar com que a gente demonstre fé. Então, o que seria aprender pela fé? Deus, ele é verdadeiro? Ele é poderoso? Ele é absoluto? Ele é onipotente? Ele é conhecedor de todas as coisas? Sim ou não? Sim. Então, se ele falou, qual que é a minha parte? Acabou. Não come. Para que eu vou comer? Se eu vou comer é porque eu não acredito nele. Então ele está falando, olha, jovens, não transem antes do casamento. Por que você transa, querido? Ele está falando, ó, mulher obedece, mas por que você desobedece? Ele fala, olha, não ame o próximo.
Por que você não ama o próximo? Ele fala, perdoa. Por que você não perdoa? Por quê? Porque você quer provar, não quer? Você não quer experimentar do mal? Não. É a mesma coisa, você pega teu filho, você fala, não põe o dedinho na tomada. Meu filho está aí? O Júnior não, talvez ele esteja me assistindo. O Júnior tinha um aninho e meio mais ou menos. Estava andando já, engatinhando. Eu peguei ele com um ferrinho colocando na tomada. Ele ia pôr, não pode, vai dar choque. Eu saí de lá, ele foi de novo. Eu fui lá, peguei ele, falei, não, vem para cá. Na quarta vez, eu deixei. De verdade. Ele tomou um choque. Tomou uns 110. E começou a chorar. Eu falei. Aí eu soltei de novo. Eu calmei ele, peguei ele e soltei de novo. Você acha que ele pôs a mão lá de novo? Você está entendendo porque Deus entregou o rei Joaquim e seu povo para Nabucodonosor e para os caldeus? Porque ou você vai aprender, querido, confiando em Deus, ou você vai aprender sofrendo. Aí se você quiser continuar no sofrimento, é problema seu. Seja consciente, fala assim, ó, eu quis dessa forma, eu quis ser rebelde contra Deus, eu quis me rebelar contra Deus. Faz sentido? Deus é ruim? Ele te mostra o caminho. Ele te ama, Ele te protege de tudo. Mas o que faz a gente errar e o inimigo atuar na nossa vida é a nossa desobediência. Por Ele te amar, Ele permite você fazer o que você quer da tua vida. Você sabia que a única religião que dá o direito de escolha do que você vai decidir, se vamos falar de religião, é o cristianismo. Qualquer outra religião te mataria por qualquer desobediência. Sabia disso? Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Você quer ter fé, você precisa obedecer a sua palavra. Por quê? Porque é suficiente. Porque é o caminho. Porque é a verdade. Porque é absoluta. Não tem erro, não tem falha. É hora de você falar aleluia. É muito fácil, querido, tirar os problemas da cena, aquilo que te faz cair e esconder. Só que isso te ensina. Por exemplo, quantos pais aqui abençoados castigam os filhos tirando o celular? Na verdade, eu acho que tinha que tirar o celular dos pais. É a hora que você fala Deus comigo. Porque assim, olha, me dá seu celular. Não vai mais ficar no celular, você não sabe ficar no celular. Aí passou 3 meses sem celular a criança, certo? Aí você volta, ela fala, mãe, deixa eu voltar, eu aprendi, não sei o quê. Aí você dá. Naquela mesma hora, o que ela vai fazer? Vai gastar todo o tempo que colou no celular. Sabe por que você não ensinou ela a ter controle? Você não ensinou ela a dominar o mal. Você só tirou o mal, não tem concorrência. Como que eu vou mostrar meu erro? Você tem que entender o seguinte, querido, não pode, não pode. Está escrito, está escrito. Acabou, é o suficiente. Não precisamos teimar. Pastor, eu tenho um problema com os olhos maus. O que você quer que Deus faça? Vamos orar, Senhor, cura meus olhos maus. Aí você sai para a rua, para ver se seus olhos maus foi curado. Aí de repente passa uma mulher, você, não vou olhar, tá bom, consegui. Passa a segunda, a terceira você não resiste,
Aí você vira para Deus e fala: Senhor, sabe o que eu acho melhor? O Senhor tirar todas as mulheres da terra. Deus falou que cabe a cada um de nós dominar o mal dentro de nós. Está entendendo? Não é tirar aquilo que nos tenta. É mesmo no meio das tentações dizer: eu não quero mais isso. Isso não é para a minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos finalizando aqui. Eu prometo que vou finalizar. Sabe, eu acredito que Deus permite que alguns demônios voltem aí, porque aí você começa a orar de novo, né? Duas coisas que esses demônios roubam, querido. Daniel 1:2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E aí olha só, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deixa eu falar uma outra coisa que o diabo rouba. Quando nós estamos falando dos utensílios da casa do Senhor, nós estamos falando de dízimos e ofertas. Uma outra coisa que o Satanás tem roubado na tua vida é a questão do dízimo e da oferta. E se ele tira o dízimo e a oferta da tua vida, ele tira a autoridade da tua vida, está entendendo? Porque dízimo e oferta é alinhamento de autoridade com Deus. Eu entendo que meu provedor é Deus. Eu entendo que o meu Senhor é Deus. Eu entendo que a minha justiça vem dEle. Então eu me alinho com Ele. A única forma de eu provar para Ele que eu estou com Ele é dizendo assim: olha aqui, meu dízimo e minha oferta. Aquilo que eu mais luto, aquilo que eu mais batalho, está aqui. Então não tem nada a ver com valores monetários dentro da igreja, querido. Não tem nada a ver em a gente, vamos ficar mais rico, o pastor vai andar de carro novo, ou não sei, não interessa. Tem a ver com a autoridade sua, querido. A autoridade de igreja, o que eu creio. Então, quando nós estamos falando do dízimo e da oferta, ele rouba o teu dinheiro, ele tira o poder da igreja. Porque, engraçado, que olha o texto, ele fala que ele também... ele entregou, o Senhor Deus, entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, nas mãos do rei Nabucodonosor. E também, o que ele pegou? Alguns dos utensílios do templo de Deus, com D maiúsculo. Não é isso? E ele levou esses utensílios, essas riquezas, essas autoridades, na onde? Levou para o templo do seu Deus, dos Deus dos caldeus. E olha aqui, na terra de Sinear. E colocou aonde esses tesouros? Colocou na casa do tesouro dos Deus dos caldeus. Em outras palavras, você não dá o dízimo, mas você leva lá para o mundo. Você perde a autoridade como igreja, mas você está lá no mundo, você está gastando à toa lá no mundo, com coisas que não servem para nada. Vai gastar com enfermidade, você vai gastar com remédio, você vai gastar com várias outras coisas, com bagulho que não serve para nada, como um belo de um consumista, tirando daqui e colocando lá fora, cara. Você está sendo a pessoa mais insensata da face da terra. Pastor, eu estava no controle, eu achei que era eu que decidia. Não, querido, você está só obedecendo o demônio. Você está só servindo a mamon. O dinheiro é teu dono. O dinheiro ele tem autoridade sobre a tua vida. Hoje mesmo, nós ministrando essa mensagem, uma irmã virou para mim e falou: pastor, isso é muito verdade. Esse mês apertei algumas coisinhas, eu estava querendo juntar, falei, vou dar o dízimo depois. Pastor, tudo deu errado na minha vida, você perde autoridade. Sabe, pessoal de intercessão, pessoal que está liderando, líderes de célula, todos os líderes dessa casa aqui, nós temos uma cultura que se essas pessoas não dão dízimo, elas não podem estar nos lugares delas. Por isso que essa igreja é sustentada. Porque se elas não dão dízimo, todo voluntário dessa casa tem que entender isso. Cara, você é um alvo de Satanás e ele vai destruir tua vida, porque você está entregando a autoridade na mão dele.
você vai ser cativo, você vai ser prisioneiro, você vai ser escravo, tua vida não vai para frente, nada vai dar certo. É o mínimo que nós podemos fazer. Falha nisso e o diabo acaba com as coisas na sua vida. Não é Deus. Lembra, Deus entregou o povo de Israel porque esse povo não estava obedecendo a Deus. Segunda coisa que ele rouba. No verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Falam comigo, jovens sem defeitos. Sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Olha só, querido, o que ele está roubando? Os nossos jovens. Pessoas capazes. Sabe por que eles estão roubando nossos jovens? Como assim? Sabe vocês aí, ó, casal? Tem quantos jovens na tua casa? 2? Tem uma, né? Tem uma ali, né? E mais uma vindo. Todos os dias o inimigo está roubando o coração dela. Sabe como? Com o exemplo que vocês estão dando para ela. Todos os pais aqui. O seu mau testemunho, a sua postura arrogante, a sua atitude está entregando os nossos filhos para o inimigo. E ele está roubando eles. Olha só o que ele faz agora. Não só nos jovens, mas em todo. Ele começa agora a colocar uma cultura. Ele começa agora a implantar um plano. Ele diz assim, ele deveria ensinar-lhes as línguas e a literatura dos babilônios, da sua própria mesa. Porque, querido, se a gente não ensina, o mundo ensina. Entendeu? E não vem reclamar com a tua filha e com o teu filho que ele é desobediente. Você não ensinou. Não, pastor, eu falei. Falou, mas não viveu, não adianta falar. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passaram a servir o rei. Então o povo é roubado, esse inimigo volta, esse assolador tira os filhos, os príncipes levam para lá e começa agora a ensinar como que é. Como que se peca, como erra, como falha, não é isso? Então vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 16, ele fala sobre as concupiscências da vida. Olha só, ele diz aqui, porque tudo que há no mundo, ele está mostrando aqui, ele está generalizando tudo o que há no mundo, nesse mundo natural. Ele está falando, a concupiscência da carne, o desejo carnal, isso é o que há no mundo. Ele continua falando, a concupiscência dos olhos, o que os olhos desejam, o que os olhos veem. Ele está continuando falando, a soberba da vida. Não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. Então os caldeus, os demônios andarilhos, eles não só querem roubar, eles não só querem entrar na tua casa, possuir, deixar pior a situação, mas eles querem roubar as suas finanças, porque assim você não tem autoridade. Assim você como igreja não tem autoridade nenhuma. E eles querem roubar também os nossos filhos, ensinando uma cultura diferente. E através disso, ele quer também roubar as nossas vidas, implantando uma coisa que não era para estar em nossos corações. Olha só, a concupiscência da carne é uma porção que ele está falando, coma dos manjares. Vem cá, vem para a Babilônia. Tem uma comida diferente aqui, tem um pecado diferente. Vamos, não é bem assim como a Bíblia diz. No mundo é diferente. Esses dias a minha filha estava em conflito. Semana passada, a Natalinha não queria ir para a escola na segunda-feira. Sabe por quê? Porque tinha uma amiguinha lá que perseguia ela, que maltratava ela, que não gostava dela, que declarou guerra com ela. E as outras amiguinhas da Natália ficou sabendo. E estava tipo um grupinho. E a Natália, cheia do Espírito de Deus, tomou uma decisão contrária a todas. Ela vira para a menina, ela manda uma mensagem para a menina dizendo, olha, eu quero te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, mas eu não quero ser tua inimiga, eu quero ser tua amiga, me desculpe se eu errei, se eu falhei com você.
A menina que tinha essa inimizade tomou um choque tão grande do poder e da glória de Deus, porque é assim que nós vivemos. Virou para ela e falou assim: não, que é isso, desculpa eu, que não sei o quê. E fez amizade com a Natália. Até aqui legal, glória a Deus. O que acontece agora? As amiguinhas da Natália se revoltaram. Viraram para ela e falaram assim: como você pede desculpa? Você é uma trouxa, você é uma boba, você não podia ter feito isso, nós não queremos mais falar com você. As amiguinhas! Sabe o que estão fazendo com os nossos filhos? Querendo mostrar que os manjares lá é melhor do que o que a comida nós temos aqui, querido. Mas glória a Deus que a Natália entendeu, ouviu a Deus e falou: olha, meninas, gostem de mim ou não, é isso que eu acredito. Quantos de nós, quantos filhos nossos estão cedendo a isso? A essa cultura, aos manjares da mesa? Quantos de vocês estão permitindo o pecado dominar, a concupiscência da carne, o desejo carnal controlar a tua vida, querido? Deixa eu te mostrar, isso só está apontando que você está capturado pelos caldeus. Há um demônio possuideiro sobre a tua vida, um demônio andarilho atormentando a tua vida, amém? Está ouvindo isso? Aí ele continua, a concupiscência dos olhos. Talvez você, não pastor, eu não peco mais, eu parei de ter uma vida de pecado da carne, eu consigo controlar a minha carne. Mas olha aqui, então tudo bem. Já que você não peca mais, nós vamos trabalhar em outra área na tua vida, querido. O que eles desejavam? O que eles iam fazer com os jovens lá na Babilônia? Ensinar a língua e a cultura babilônica. Sabe, querido, o que os teus olhos têm visto? Qual é o tipo de informação que tem entrado? Porque os olhos nossos é a porta da alma, é a porta do nosso coração, é a porta dos nossos pensamentos, é a porta daquilo que nós colocamos para dentro de nós. Você passa mais tempo com o quê? Com a palavra de Deus ou com a cultura do mundo? Quantas horas você fica nas redes sociais vendo o que o mundo tem para te ensinar? Quantas horas você fica olhando o que está ao redor de você acontecendo para determinar o tipo de vida que você vai ter? Quantas horas você está se apoiando ao redor de você, de vez olhar para a palavra de Deus que diz o que você é? Quantas horas você tem gastado em oração com Deus para buscar as coisas espirituais? De novo eu faço a pergunta: será que você está ouvindo o que Deus está falando com você? Se não, querido, é porque você está preso nessa cultura. Então a concupiscência dos olhos está atraindo você. Você é o que os teus olhos estão enxergando. E se você não conseguir enxergar o que Deus tem na tua vida, meu amado, dificilmente você vai entender a cultura do reino dos céus. E o último, a soberba da vida. O que é a soberba da vida, querido? É tudo que em mim se opõe a Deus, o que eu acho que é melhor do que Deus. Não, eu entendo que está escrito isso, porém, eu acho assim. A arrogância sua é maior do que a palavra de Deus. Você se opõe a Deus, você é um rebelde assumido diante de Deus. E isso nós aprendemos na onde? Lá fora. Foi a proposta que Satanás fez para Moisés. O rei do Egito falou assim: vai lá adorar seu Deus, mas fica aqui no Egito. Vai lá adorar seus deuses, mas deixa seu dinheiro aqui no Egito. E de verdade, onde está seu dinheiro? Fala para mim, querido, onde está seu dinheiro? Você não é um endividado? Você não vive cheio de estar no nome vermelho, tem juros nas suas contas, pagando para todo mundo? Seu dinheiro está lá no mundo. Você prefere dar para o mundo, você está preso. Sabe, a cultura da tua cabeça é no mundo. Você sempre está brigando com você. Não, peraí, não é bem assim. Querido, ou nós vamos ser radical, ou o diabo vai encontrar lugar na nossa vida. Existe essa guerra, é real. Deus está nos alertando, Deus está falando com a gente. Nós precisamos se posicionar, amém? Para fechar, como eu disse, demônios são invasores. Ele começa no quintal da tua casa. Ele chega lá e fica olhando.
Arielle. Não, já falei de você hoje. Olha lá o Ricardo. Começou a ir para a igreja. Aí o Ricardo dá uma brechinha. Abre a porta da sala. Certo? Aí o demônio começa a entrar na sala. Começa a assumir o controle. Troca o canal da televisão. Antes era só louvor, agora põe uma coisinha diferente, mas mais quente, né? Começa a assumir as finanças. Espera aí, não é tão assim não, vamos fazer diferente. Você também precisa de dinheiro. Você também precisa ser feliz. Não é? Sim ou não? Deus entende. E aí sabe onde ele vai parar, querido? Aonde que ele vai parar? Eu falei já. No cantinho da bagunça. Aí ele se aloja. Fica lá escondidinho. Vamos abrir essa porta hoje? Hein? Isso é tão sério. E eu sou muito feliz porque ainda aqui nesse lugar, homens têm tido visão, têm ouvido a Deus. E através dessas pessoas que eu creio que são muito usados por Deus na nossa vida, o Senhor colocou um propósito no meu coração. Hoje nós vamos iniciar uma guerra espiritual. Nós vamos entrar num processo de consagração, e isso é para a igreja. Não é para líderes, não é para obreiros, é para a igreja. Porque antes de você ser líder, você é a igreja. Antes de ser pastor, você é a igreja. Antes de você ser membro aqui, você é a igreja. E nós vamos entrar num processo de consagração durante 21 dias. Sabe por quê? Porque Deus precisa levantar Daniéis aqui nessa noite. Deus precisa levantar homens que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo na Babilônia, mesmo nesse lugar, eles não se dobraram aos manjares do rei Nabucodonosor. Eles não se dobraram à vontade dos caldeus. Homens que se posicionam, que escolhem fornalhas, que escolhem covas dos leões, que escolhem desafios gigantes, mas não se dobram a estátuas, a deuses, a outros deuses, a demônios que vão tentar atormentar a sua vida. Daniel, ele estava já orando a Deus há algum tempo. Ele estava posicionado, era um homem santo, um homem de Deus, um homem que rejeitou tudo isso. Um profeta. E Deus já tinha abençoado ele. Só que a bênção não chegava. O milagre não chegava na vida dele. E ele decidiu então tomar fazer um propósito. Ele decidiu fazer um jejum de 21 dias, onde ele tirou alguns legumes, ele tirou carne, tirou alguns manjares, ele só comia alguns legumes. E isso subiu ao coração do pai. E quando isso subiu no coração do pai, o pai falou: mas espera aí, eu já mandei tal fulano ir lá levar a bênção para ele. Chamou um anjo mais forte lá e falou: vai lá ver o que está acontecendo. No meio do caminho, esse anjo mais forte encontrou um príncipe chamado Príncipe da Pérsia. Um demônio que estava segurando o anjo que estava levando as bênçãos para Daniel. Então nós vamos começar a fazer uma oração aqui. Durante 21 dias à noite. Hoje nós vamos começar, acabando o culto, nós vamos fazer uma oração de guerra aqui. E você está convidado a participar disso. Pastor, é uma convocação? É. Mas é para quem tem fé. É para quem não quer mais viver numa vida presa. É para quem não quer mais que os demônios atormentem a sua vida. É para quem não quer mais ter as prisões, as cadeias aí, sendo prisão, 18 anos sem andar direito. Vive com Deus e não anda direito. É para esse tipo de pessoa.
E de verdade, querido, se todos vocês forem embora, eu e minha esposa vamos estar clamando aqui. Porque nós sabemos o lugar que Deus nos colocou. Nós não vamos só estar orando, eu também vou fazer um ato. Eu estava falando, Senhor, eu preciso fazer um jejum, mas 21 dias eu não quero fazer de comida, não estava sentindo de fazer de comida. E eu preciso fazer uma consagração. E o Senhor falou assim, o que está ruim na tua vida? O que está meio descontrolado, filho? E eu pensando. Aí de repente me veio. Eu tenho visto muito redes sociais, eu tenho que parar com isso. Eu vou ficar 21 dias sem olhar para Facebook, para Instagram, para YouTube, para nada disso. E olha que eu estou ainda mesmo controlado, eu me sentia ruim. E eu sou controlado, você pode olhar meu celular que é tranquilo. E eu vou fazer isso. Te aconselho a fazer alguma coisa em prol disso. E nós vamos orar, vamos começar hoje. Está entendendo, Everton? Então se prepara para a guerra. Nós vamos começar a levantar uma voz profética aqui. Porque as coisas vão começar a mudar. Sabe quantos aqui tem sentido que Deus já liberou a bênção, Deus já fez coisas, mas você não tem se apropriado disso? Pois esse demônio, esse tipo de principado, esse tipo de potestade, hoje vai ser desmascarado da nossa vida e nós vamos se levantar contra e o Senhor vai pôr ele para correr, amém? Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Faz tempo, hein, que nós não faz uma guerra espiritual. Mas antes disso eu quero orar por algumas áreas específicas onde o Senhor colocou no meu coração em relação a vidas aqui neste lugar. 4 áreas eu quero orar específico. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Porque é a tua vida aqui. Deus está profetizando sobre você. Primeira área que eu quero orar é sobre a mente. Satanás tem atormentado pensamentos aqui. Tem colocado mentiras na tua cabeça. Dizendo que você é um fracasso. Trazendo desânimo, trazendo um sentimento depressivo, como se suas energias tivessem sido sugadas, você não tem força para nada, trazendo um comodismo na tua cabeça, do tipo assim, não, a vida é assim mesmo, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser isso, e eu vou viver isso. Ei, se você é essa pessoa, guarda aí no teu coração que hoje é o dia da tua vitória, amém? Esse demônio vai correr da tua vida hoje, amém? A outra área que eu quero orar é pelos relacionamentos, querido. Satanás tem aprendido e ele tem entrado nessas áreas. O casamento teu tem sido uma desordem. Nem a vida íntima de você está boa. Está totalmente destruído. É uma vergonha. O diálogo entre vocês dois não existe mais. Se vocês vão decidir uma questão simples do que jantar, já sai uma discussão, não tem concordância. É hostil o ambiente na tua casa. Não só o relacionamento entre marido e esposa, porém entre filhos. É um inferno a tua casa, meu amado. E hoje o Senhor quer botar esse espírito maligno para correr da tua casa, amém? Outra área que eu quero orar, a terceira, é sobre a saúde.
Como eu disse, eu entendo que existem doenças que são naturais, que acontecem por causa da vida, de tudo que a gente vive, certo? Porém, existem muitas doenças espirituais e Satanás tem aprisionado pessoas em doenças aqui, como dores crônicas, constantemente, sem cura. Há um liberar de Deus nessa noite para que essas prisões, essas cadeias sejam quebradas. É uma enxaqueca, sabe? Você já se acostumou, lembra? Não, isso aqui é natural. Não é não. Não é não, e o Senhor vai te provar nessa noite. Ele vai te tirar dessa prisão. E a última área que eu quero orar é pelas finanças. E a sua vida financeira está tipo assim: você ganha, porém você perde rápido. Do mesmo jeito que entra, sai, você não consegue ver. Outros casos aqui estão dessa forma. Olha como Deus está mostrando no meu coração. Você ganha, você tem tentado administrar, você tem se esforçado para não ser gastão, você tem se esforçado para não esbanjar, em outras palavras, então você tem administrado de uma forma correta, coerente, porém, o que você está ganhando não é suficiente para suprir tudo. É como se não desse aquilo que Deus está enviando, não chega até o final do mês. Ei, Deus está falando, hoje isso vai parar na sua vida. Mas para isso, lembra, eu preciso reconhecer. Então eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento. Você não precisa abrir os olhos, por favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero proteger a tua integridade. Não estamos aqui para ver quem é que está em qual tipo de pecado, mas estamos aqui unidos como igreja para sermos livres disso. Então os teus olhos fechados traz segurança para você. Se você ouviu essa mensagem nessa noite, e de alguma forma a tua casa ficou vazia, em algum momento você vacilou, em algum momento esse espírito tem batido na tua porta, e começou agora, sabe, de uma forma sutil, piorar as coisas. E como eu disse, nessas 4 áreas aqui, talvez a sua mente, os seus relacionamentos, a sua saúde, a sua vida financeira tem sido assolada por esses espíritos malignos. Se você é essa pessoa, ou existe outras áreas aonde você percebe, pastor, não está legal, pastor, eu estou sentindo de Deus que nessa minha vida, nessas condições aqui, nesse entendimento aqui, isso aqui não está legal e eu não quero mais ser dessa forma, eu não quero mais viver preso. Se você sente que existem prisões na sua vida, que existem cadeias, que você não tem andado direito, ei, Deus está falando com você nessa noite. Com os teus olhos fechados, se você é essa pessoa, levanta as mãos aos céus. Se você é essa pessoa, levanta as suas mãos aos céus. Isso. Com os teus olhos fechados, levanta as suas mãos. Não tenha vergonha. Se teu coração tem esfriado, querido, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ter comunhão com Deus, levanta a sua mão para o céu. Deus quer te libertar, querido. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. O Senhor está vendo. Eu quero ir mais além, querido. Pai, nesse momento, Pai, eu clamo a Ti. Que esse lugar seja tomado por fogo, Deus, da Tua presença. Que as paredes sejam tomadas por fogo.
Pai, começa a liberar anjos aqui neste lugar.